E agora eu chamo a atenção de vocês para essa matéria que nós vamos veicular. No final do ano de 2023, tivemos a aprovação da reforma tributária pela Câmara de Deputados e, apesar de não estar vigente, gerou muito debate sobre a proposta legislativa. Desde abril deste ano, começou a tramitar um anteprojeto elaborado por uma comissão de juristas, propondo uma atualização do Código Civil em vários aspectos importantes para as pessoas e empresas. Afinal, como é definido pela Agência Senado, o Código Civil regula toda a vida das pessoas, mesmo antes do nascimento e até depois da morte, passando pelo casamento, sucessão e a herança, além das atividades em sociedade, como a regulação de empresas e de contratos. É uma espécie de constituição do cidadão comum. Para falar sobre este tema, nós convidamos os advogados do escritório Kirst e Calegari, os advogados Dr. Rodolfo Kirst e a doutora Samantha Calegari, para falar e orientar sobre este tema. Acompanhe. E para falar sobre este assunto, hoje está conosco aqui o advogado Rodolfo Kirst de Mello, sócio fundador da Kirst Calegari Advogados, acompanhado da Samantha Calegari, também advogada aqui na nossa cidade de Erechim, com um amplo conhecimento na área e já um bom tempo de experiência também no ramo da advocacia. Bem-vindos à TV Erechim. Muito obrigada. Boa, tudo bom? Tudo bem. Rodolfo, mais de 15 anos de profissão, atuando nesse mercado, já acompanhou bastante mudanças no direito nesses anos todos, né? Sim, a gente vem acompanhando, a economia é muito dinâmica, né? E nós vamos acompanhando sempre junto com os fatos econômicos que vem acontecendo. A gente não pode ignorar eleições, trajetórias econômicas, ontem com a mudança, com a manutenção, por exemplo, da taxa Selic em 10,5%. Enfim, a gente vem acompanhando todos esses cenários e vem sempre tentando trazer o que é uma coisa muito complicada no Brasil, que é a tal de segurança jurídica, né? Para que a gente tenha estabilidade, progresso e continuidade nas relações, né, Sandra? Eu acho que mas é uma caminhada bacana, estar sempre ao lado de quem produz é uma coisa que nos agrada muito no dia a dia. Acredito que seja assim. Samantha, bem-vinda à TV e Obrigada. Também uma experiência já bastante grande nesta área e sempre se atualizando, estudando, enfim, evoluindo junto com as informações. Exatamente. A gente sempre fala aqui dentro do escritório, né? A gente preza muito pelo conhecimento, pela busca do conhecimento. Então, o Rodolfo aí com uma caminhada um pouquinho mais longa do que a minha, né? Mas a gente aí sempre buscando especialização, finalizando o mestrado, logo a publicação de um livro também, fruto da minha dissertação de mestrado, sempre também com o olhar para a atividade produtiva, buscando sempre essas facetas do direito, né? Como o Rodolfo falou, essa intersecção entre o direito e a atividade produtiva, seja nas áreas mais amplas do direito, né? Como a gente trata lá no escritório, e o que o empresário precisa. Questão tributária, societária, propriedade intelectual, contratos, então, e ter sempre um olhar para o negócio, né? Não apenas o direito estanque, mas o negócio em si, para a gente conseguir dar, como o Rodolfo brincou, um pouco de segurança jurídica para isso. Pois é, nesses anos todos, as empresas, os negócios, eles acabaram mudando muito. E o direito, enfim, as leis, elas também tiveram que fazer algumas adequações. O que a gente achava que era normal há 20 anos atrás, hoje é totalmente diferente e a gente tem que ir fazendo essa evolução. Como é que vocês tratam isso para que o cliente tenha o melhor conhecimento, para que o empresário tome a melhor decisão, para que ele sempre esteja alinhado com o que realmente deve ser? Como eu disse, e a gente usa muito isso, né, dentro do escritório, para quem só tem martelo, né, todo o problema é prego. Então, a gente sempre busca o conhecimento constante, né, e informar o nosso cliente. E estar aqui hoje também é uma forma, né, da gente conseguir agregar isso, porque aí a gente consegue realmente entregar para ele capacidade para ele tomar uma boa decisão. A gente sempre fala que, como advogados, a gente é o meio, muitas vezes. A gente não está, às vezes, lá na posição dele tomar a decisão, mas a gente tem que entregar para ele o máximo, né, de conhecimento, soluções, ideias, para ele conseguir tomar boa decisão e aí a gente ter o crescimento econômico, né, boas empresas, bons negócios, uma consolidação bacana.
Verdade. A primeira grande mudança é a questão da inclusão do direito digital e as várias intersecções disso, como a questão da identidade e assinatura digital e o uso da inteligência artificial, que ainda a gente, ela nos assusta um pouco, mas é uma realidade e vamos seguir conviver com isso. As alterações, né, que estão sendo discutidas, que aí um grupo de juristas montou para entregar, para modificar o Código Civil, foi nada mais do que algumas coisas que já estão sendo usadas, né, na prática, mas que aí não foram regulamentadas, que, por exemplo, a assinatura digital ou a identidade digital, que hoje todo mundo tem no celular, né, a CNH, por exemplo, o RG, a carteirinha da OAB, por exemplo, já está. Então, uma mera regulamentação. As assinaturas digitais que hoje todo mundo já usa, né, o gov.br, por exemplo, entrega isso. E então, nada mais do que literalmente dar um pouquinho mais de segurança. Nós temos aí também, que é a inclusão da inteligência artificial. E esse ponto, ele é um tanto quanto delicado. Uma observação, Sandra, que muitas coisas acabaram acontecendo. Nós tivemos a pandemia do Covid-19 em 2019, 2020, né? E houve uma virtualização muito grande daquilo que talvez sempre foi o grande problema, né? Que é o Estado. Então, com essa virtualização, houve a necessidade, aí, com aquelas medidas que foram tomadas, certas ou não, de afastamento, de distanciamento, como é que tu ia assinar um contrato se não podia estar presente? Então, isso tudo acabou sendo potencializado pós-pandemia, essas medidas de virtualização, né? Então, é um mecanismo, a gente pegar e analisar graficamente, antes da pandemia, um número pequeno, e pós-pandemia uma explosão disso. E acabou agora com inteligência artificial, enfim, os desdobramentos disso são inúmeros, né? Pois é, e a inteligência artificial, como é que ela se desdobra aí dentro? Então, a inteligência artificial, como o Rodolfo falou, é uma coisa que talvez agora a gente está discutindo muito, mas é uma coisa muito antiga, né? E isso gosto sempre de trazer uma reflexão, é que, se eu não me engano, em 1960 e pouco, foi escrito o livro Eu, Robô. E o Asimov traz dentro desse livro as leis de robótica, das quais, durante 2020 para cá, a União Europeia usou as bases do livro, né, para ser as diretrizes sobre o uso de inteligência artificial na União Europeia. Então, para ver quão antigo é esse diálogo, mas claro, com essa potencialização que teve nesses últimos anos. A história do metaverso também, que foi muito falado, né, na pandemia, também é um livro de ficção de 1992, se eu não me engano. Então, são coisas que já faz tempo que estão ocorrendo, mas talvez a gente teve uma intensificação nos últimos anos. A inteligência artificial, ela é muito bacana, acho que não existe mais como a gente dizer que nós não vamos mais conviver com elas, né? Gosto sempre de brincar que talvez Black Mirror está mais próximo, né? Quem gosta desses assuntos, mas ainda no direito brasileiro e talvez mundial não se exista exatamente qual é o direcionamento disso e de que forma nós iremos tratar a inteligência artificial e principalmente os frutos da inteligência artificial. O que hoje o Código Civil, né, as mudanças visam trazer é justamente informar que isso foi feito por meio de inteligência artificial, não usar fotos de pessoas falecidas ou vivas pela inteligência artificial para remodelar ou informar que isso está sendo feito. Mas o ponto-chave hoje da discussão, principalmente, está ligado com a propriedade intelectual. No Brasil, entende-se que quem cria algo é apenas um ser humano. Sim. E aí, quando a gente tem a inteligência artificial criando músicas, pinturas, textos, obras, se questiona, a máquina é detentora de direitos? Talvez ela vai poder cobrar indenização se você usar dela? Então, esse diálogo ainda é realmente debatido, não apenas no Brasil, né? O mundo inteiro está discutindo. Se você brincar, né, hoje com as plataformas aí de inteligência artificial e questionar elas se elas são donas do direito, elas vão responder, os humanos ainda não decidiram. Sim. Então, eles têm conhecimento e a gente não sabe como que vai ser essa machine learning, né? Como é que vai ser o comportamento também dela em relação a nós. Então, é um assunto que está apenas iniciando, apesar de ter uma história muito longa.
a gente está vendo agora os efeitos, né? Sim. Muito leve nesse momento. Como é que a gente entende o que realmente é um patrimônio digital que nos pertence? O patrimônio digital, e que também é um ponto trazido para o Código Civil, né? Hoje, por exemplo, as pessoas que têm uma conta no Instagram com vários seguidores, né? Sim. É um patrimônio, né? Porque muitas pessoas literalmente fazem negócio dentro dessa plataforma. Então, justamente, esse patrimônio digital é essas senhas, esses perfis que existem hoje dentro da internet. Certo. Rodolfo, e agora falando um pouquinho sobre o patrimônio digital e que a gente tem algumas mudanças no que tange a herança e doações de bens, certo? Sandra, certo. Mas antes de entrarmos nisso, eu vou como a gente acaba conversando aqui, acaba vindo alguns assuntos na nossa cabeça. Falando em patrimônio digital, a Samantha falou de metaverso. Nós temos, até como clientes no escritório, desenvolvedores de plataformas e algumas coisas que às vezes parecem estar distantes da nossa realidade, né? Por exemplo, já ouviu falar de comprar uma lente, comprar uma terra, entre aspas, terra, para tentar usar um signo parecido com o que nós temos no mundo material, dentro do metaverso? E aí, aonde tu declara isso no teu imposto de renda? Onde a empresa vai declarar isso no balanço? E são os desdobramentos contábeis, tributários, dentro do mundo, que a gente fala aqui do mundo fenomênico, que a gente tem nessa situação. Várias vezes a gente é questionado por clientes, e aí, Rodolfo? Prestei determinado serviço de desenvolvimento lá fora do país, em Malta, geralmente algum paraíso fiscal, tem uma regulamentação um pouquinho mais... recebi isso em Bitcoin, recebi isso em Ethereum, isso estava numa cotação 2, agora está 45, onde eu apuro o ganho de capital disso aqui, considero isso moeda corrente e considero isso patrimônio. Então, o desdobramento disso é muito grande e, obviamente, o governo está sempre olhando, tentando tributar cada vez mais e sempre olhando para aquilo que gera algum tipo de receita, né? Sim. E então... Como a gente brinca, né? O direito, na verdade, ele sobe de escada enquanto o fato vem de elevador. Exatamente. A gente só está tentando sempre buscar alguma forma porque os negócios vão acontecendo, né? Esse é um cliente específico, né? Muito interessante quando ele traz esse questionamento. A gente tem que sair do nosso papel jurídico e entender E buscar muitas vezes regulamentações em outros países, porque as questões estão mais evoluídas lá, né? Geralmente o mercado americano, o mercado europeu. Isso acaba vindo trazendo para cá. Recentemente, final do ano passado, só para a gente poder mostrar o quão isso... Todo mundo aqui conhece o Bitcoin. Ano passado, houve uma publicação de uma lei e uma regulamentação por parte da Receita Federal de como deve ser declarado as Bitcoins, se ela é detida numa carteira virtual dentro do Brasil ou de uma carteira virtual fora do Brasil. Enfim, vários foram os desdobramentos em relação a isso. É muito interessante. É que nem o governo é o rato tentando correr atrás do queijo. E graças a Deus a gente consegue sempre botar um pouco o queijo para frente, né? Mas enfim. Verdade. E quando a gente fala em patrimônio digital, a gente tem algumas mudanças no que tange a herança e também as doações de bens. Temos sim, Sandra. É bem importante mesmo a gente conversar sobre isso. Muito foi falado no passado sobre a reforma tributária, né, que ainda está em progresso, né? Eu faço um pequeno à parte sempre, eu disse, eu acho que eu não conheço nenhuma residência, nenhum lar que primeiro olhe para as receitas antes de querer controlar as despesas. Certo. O Brasil está fazendo uma reforma tributária para saber quanto vai ganhar sem olhar para aquilo que vai gastar, sem olhar em reforma administrativa, sem olhar o custo da máquina pública. E o desdobramento que nós vimos, vou de novo reiterar o que aconteceu ontem no Brasil, o Copom, veja só, somos advogados, aqui conversando sobre uma inovação legislativa e o reflexo disso. Ontem o Copom, pelo medo do ajuste fiscal no Brasil, não continuou abaixo da taxa Selic. Estamos com uma Selic em 10,5%, mantida.
Isso é ruim para a economia? É óbvio que é ruim, porque a taxa de crédito fica mais cara, é difícil uma pessoa pegar dinheiro para empreender ou mesmo para pagar uma conta. Mas, o que isso leva? Não houve o planejamento e a reforma administrativa e os gastos, e acabou refletindo aonde? No custo do dinheiro para as pessoas. Voltando, então, para a reforma tributária, que seria justamente a parte da arrecadação, onde o governo extrai dinheiro dos nossos bolsos, nós tivemos algumas inovações. A principal delas é no consumo, né? A substituição de alguns impostos, tá? Para PIS, COFINS, ICMS, ISS, congregando tudo e era para ser no Brasil, tudo não é simples, né? Nem o passado é certo e tudo não é simples no Brasil. Então, seria um IVA simples, um só imposto, agora já é um IVA dual, né? Então, já são o IBS e o CBS, o Imposto sobre Bens e Serviços e a Contribuição em Bens e Serviços. Elas ainda têm muita coisa tramitando na Câmara dos Deputados, vai precisar passar por um processo legislativo amplo, mas, a grosso modo, aquilo que foi trazido pela Constituição na reforma tributária aprovada no final do ano passado, no que tange às heranças, é uma coisa que já acontece no Rio Grande do Sul, que é a progressividade, por exemplo, das alíquotas de transmissão. Sim. Quando se tem uma doação, exatamente, elas foram regulamentadas no Brasil. No Rio Grande do Sul já acontecia, já é uma progressão, chegando ao máximo de 7, tá? No Rio Grande do Sul atual. O que houve? Houve autorização para chegar em 8, tá? O Rio Grande do Sul provavelmente vai... É difícil um Estado perder uma arrecadação se ele tem a permissão da Constituição para assim o fazê-lo. Então, ele provavelmente vai exercer. Mas tem estados que não tinham, que era alíquota única e tudo mais, e vai haver a progressão disso. Isso em si não é uma inovação no mundo, tá? Isso já, que nem eu disse, o Rio Grande do Sul já tinha, mas foi trazido para dentro da Constituição como um permissivo. O STF já tinha decidido isso antes. O que isso traz para nós? É um flagrante aumento de carga tributária de um fato que é a doação ou do fato morte, né, que é imposto de transmissão causa mortes ou doação, que são as transmissões gratuitas, né? As transmissões realizadas entre pessoas, mas por dinheiro, elas são reguladas por outro tributo, que é o ITBI. E vai haver necessariamente um aumento dessa tributação. E aí nós vamos de novo cair na questão do patrimônio digital. Como é que vai ser valorado daqui a pouco uma conta de Instagram com milhões de seguidores, onde a pessoa anuncia, tem contratos de publicidade. Qual a intangibilidade disso? Tu vai ter lá no teu imposto de renda declarado, lá, ó, eu tenho uma conta no Instagram com 10 milhões. São alguns desdobramentos que são um pouco complicados, né? Mas, enfim, o Brasil, o Rio Grande do Sul em especial, já tributava dessa maneira. É uma coisa que sempre questionavam a gente no escritório, né, sobre isso. Mas não vai mudar o ITC disso? Vai, mas para nós não. Para nós só vai aumentar uma alíquota um pouquinho mais, porque já era assim aqui no Rio Grande do Sul. Infelizmente. E quanto a doações de bens, por exemplo, doações de pessoa casada, pessoa em união estável, pessoa que tem uma relação fora do casamento? Isso vai ser um pouquinho complicado, que nós estamos aqui passando por uma inovação legislativa, né? Exato. O Código Civil, que dá para dizer assim, o que regula a vida do ser humano nas suas relações diárias, né? Ele está trazendo algumas alterações, né? Uma delas que a gente acha um pouco complicado a evolução dela dentro dessa seara legislativa é a exclusão do cônjuge, do esposo ou da esposa, quando nós temos o evento morte, quando se trata de herança. Não estamos falando de divórcios e a resolução do casamento em relação às pessoas enquanto teve, que é outro regime, mas no evento morte, geralmente um fato não previsto, uma intercorrência, aí tu pode ter uma concentração de patrimônio de um lado ou de outro. E aí tu tem a exclusão, a sugestão legislativa é a exclusão do cônjuge diante da concorrência. Se tiver, por exemplo, filhos no relacionamento, exclui-se o cônjuge e os filhos herdam tudo. É uma situação um pouco complicada. Eu costumo dizer, se já existiram Richthofen e outros casos assim antes mesmo dessa inovação, né, são questões complicadas. A gente acha que o direito sempre corre atrás da máquina, né, a regulação, mas nós achamos que tem muito espaço ainda, muita água para correr embaixo dessas pontes
mas a inovação legislativa é um pouco complicada. E não suficiente, né? Às vezes, como a gente realmente trabalha muito com empresários, a gente sempre fala que bom que os empresários crescem, né? Criam um patrimônio, bem como normalmente 90% das empresas são familiares, então a gente sempre tem aquele triângulo que a gente fala, que existe a empresa, existe o patrimônio, existe a família. E que bom, né, que consegue sucesso, às vezes, em todas essas áreas. E muitas vezes o empresário chega pra gente, ele e a esposa, dizendo o seguinte: olha, eu trabalhei, né, eu fiz, eu cresci, é mérito nosso, o meu filho, ele que vai buscar o dele, né? Eu quero talvez dar um início, eu quero isso. Chega casos aqui no escritório nesse sentido, falando, olha, eu e o meu marido, a gente tomou por decisão que a gente quer organizar nosso patrimônio, mas que os nossos filhos vão receber ali uma cota e tudo mais. Então, a legislação ela vem ao contrário do que muitas vezes os empresários querem. Chega a ser engraçado. E é engraçado porque a gente sempre brinca. No Brasil, a gente não pode dispor da nossa herança. A gente não pode. Se a gente decidir, né, antes da vida, querer doar tudo, tendo herdeiros, a gente não pode. Não pode. Ou se a gente quiser dizer assim, eu quero deixar isso para fulano, não pode. Então, graças a Deus, né, que existem alguns mecanismos que a gente utiliza, né, muito é falado da questão das holdings, né, acordos familiares também, justamente para conseguir entregar um pouquinho do que as pessoas gostariam de gerir seu patrimônio pós a morte. Mas, então, quando a gente vê essa inovação legislativa, a gente fica um pouco apreensivo, né, de não estar, talvez, condizente com a realidade do que realmente acontece, né, e o impacto que isso gera, talvez, para o cônjuge que vai ficar. Imagina uma família, né, uma mãe aí, por algum motivo, o provedor da família morre, deixa 3 crianças, a mãe não vai ter controle do patrimônio? Crianças pequenas? A empresa inteira vai para as crianças pequenas? Pequenas, a empresa. Que não tem noção de nada, exato. É um anacronismo. E aproveitando o gancho que a Samantha falou, a liberdade talvez é um dos maiores, se não o maior, direito que nós temos. E aí quando você vê o Estado regulando, dizendo, você, Sandra, não tem 100% de direito de tudo que tu constrói na tua vida. Você só tem 50%. Porque o outro você tem que fazer conforme a lei manda. Eu acho isso agressivo, sinceramente falando, porque, literalmente, tu não é dono daquilo que tu constrói na tua vida. É claro que, com o tempo, a construção do direito veio com ferramentas para a gente conseguir regular isso no tempo, que exige organização. Existem formas de se organizar isso. Agora, é um exemplo muito claro. A perda de um genitor com 2 filhos, 2, 3, 4, 5 filhos, e aí cai no colo dos filhos a responsabilidade patrimonial, se alija a esposa por um fato não previsto, ou seja, tu não deu tempo daqui a pouco de organizar. E vamos lá. É uma coisa que aconteceu no meio da pandemia. Eu acho que é importante dizer isso. Até no meio da pandemia, eu acabei escrevendo um artigo sobre isso, sobre a sede arrecadatória dos estados, que começaram a aumentar as alíquotas do ITCD por causa dos eventos mortes. Quem que eram as pessoas que circularam e geralmente foram os primeiros a pegar e tu tinha toda aquela no meio da Covid-19? Os empresários. O cara estava em São Paulo, estava indo para Porto Alegre. Foi um número significativo de pessoas que, dentro do círculo que nós conhecemos, adoeceram, uns infelizmente faleceram, e aí chegou o quê? Com desdobramentos. Abre inventário, não estava previsto isso. Então, a imprevisibilidade disso geram essas complicações, né, Sandra? E aí nós temos justamente essa perspectiva de alteração legislativa trazendo isso. Mas, como eu digo, a organização no Brasil é muito... No Brasil, eu vou reiterar, nem o passado é certo. Mas, se a gente tem alguma chance de fazer as coisas certas, é com a organização. Porque senão... Não funciona, infelizmente. Samantha, ultimamente a gente escuta falar muito sobre holdings, blindagem de patrimônio, sucessão familiar. Tudo isso eu acredito que seja também um assunto bastante importante dentro do escritório de vocês e que vocês acabam tendo que passar muita orientação para o empresário.
Exatamente. Como a gente trouxe, né, no ponto, graças a Deus, né, os negócios quando dão sucesso criam um patrimônio, mas às vezes o patrimônio mal gerido pode gerar um grande problema e principalmente acaba na mesa de domingo, como a gente brinca com a família. Então é muito importante esse cuidado e essa capacidade, e a gente brinca muito, né, com a expressão de trazer o bode na sala, para que a família tenha conhecimento e capacidade, né, analítica e racional e muito crítica de entender que tudo bem existir o patrimônio, né? Sim. Mas que existe uma empresa que tem muita responsabilidade perante a muitas pessoas, né? Seja com fornecedores, com terceiros, com os funcionários, que precisa ter uma gestão adequada, não ser apenas um cabide de empregos para familiares. Também é outra máxima que a gente brinca lá no escritório, a gente não pode contratar quem a gente não pode demitir, muitas vezes. Então, precisa ter a pessoa que é o responsável, o gestor da empresa, ou seja, o pai, a mãe, o patriarca, a matriarca que está na condução, tem que ter uma capacidade de entender que é necessário, às vezes, uma sucessão. Essa sucessão pode se dar, sim, por meio familiar, não há problema nenhum, mas desde que exista um bom acordo entre o sucessor e o sucedido. A gente sempre fala isso, é necessário que ambos, né, entendam. Outra coisa que a gente também gosta muito de trazer é que a gente não pode anular tudo que foi feito, bem como a gente também não pode dizer que tudo que é novo é ruim. Então, por isso que o sucessor e o sucedido, eles têm que estar aí... Tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio, exatamente. Tem que ter o equilíbrio para ter essa mudança, que seja uma mudança agradável, mantendo a atividade produtiva, bem como mantendo o patrimônio, que talvez vai ter outra pessoa que não vai estar, talvez dentro da atividade produtiva, mas vai ser, como a gente acabou de falar, também vai ter direito sobre o patrimônio, sim, sem gerar nenhum conflito entre esse âmbito, né? Patrimônio, família e empresa. E aí entra um dos mecanismos, né? A holding. A gente sempre brinca que lá no escritório chega muita gente pedindo holding, e a gente às vezes fala que não é o indicado a determinados casos, né? A gente também vê muitas pessoas falando de blindagem patrimonial e a gente sempre fala que não é bem assim. No Brasil, uma blindagem patrimonial 100% talvez não existe, então lamento informar isso, né, para quem está assistindo. E aí a gente pode tratar um pouquinho mais desse caso, mas o mecanismo da holding, e não só criar uma empresa e jogar os bens ali dentro, porque muitas vezes parece que as pessoas entendem que é isso e está resolvido o problema, não é suficiente, porque por ter esses 3 polos, né, nós precisamos ter aí acordos, protocolos familiares, para saber exatamente como é que vai ser a gestão disso, quem que vai poder usar isso, de que forma, o que vai ser a parte de cada um, para não gerar nenhum conflito lá na frente ou resultar num inventário demorado, aí um pagamento, como o Rodolfo falou, a maior de ITCMD que a gente tem. Existe uma eficiência, sim, tributária, mas também é usado para essa questão sucessória, mas desde que organizado de forma sistêmica e ampla. Não apenas dizer assim, meus bens estão numa holding, então pronto. Resolvido o problema. Resolvi o problema da vida. Exato. Vou te contar um caso que aconteceu semana passada no escritório. Nós estávamos analisando... As pessoas acham que a vida do advogado é só entrar com um processo no fórum. Mas longe disso, a gente trabalha... Obviamente que a gente acessa o judiciário. É uma das formas de, às vezes, conseguir implementar um direito ou se fazer valer o direito. Mas nós trabalhamos muito também na esfera extrajudicial, no consultivo, né? Costumamos dizer que é muito mais fácil ter uma decisão tomada entre nós do que um terceiro que às vezes não conhece a história decidindo por nós. Mas, no tocante à holding, a Samantha referiu, muitas pessoas chegam aqui pedindo, não, quero montar uma holding, e tem um imóvel na praia, tem um veículo significativo e tal. E o caso que chegou na nossa análise foi o seguinte, nós estávamos estudando qual era um mecanismo que nós iríamos utilizar para uma negociação complicada,
que estava se realizando no Nordeste do Brasil, enfim, se nós iríamos conseguir extrair patrimônio das pessoas que estavam insolventes, e de repente nós vimos que a pessoa tinha criado uma holding no meio de si. Já era uma situação que estava evoluindo no tempo e a pessoa tinha criado uma holding. E aí nós sentamos, conseguimos, hoje tudo digital, né? Então nós conseguimos acesso ao contrato social da holding, e lá dentro da holding estava um apartamento da pessoa, estava uma casa na praia da pessoa, estava o apartamento que ele aluga na praia, estavam inúmeros imóveis que foram indevidamente, por exemplo, colocados dentro da holding. Por quê? A casa onde a família reside, a maior proteção dela está no CPF. É o imóvel de habitação da família, o imóvel familiar. Não se coloca, por exemplo, esse imóvel dentro de uma holding. E aí, como eles acabaram constituindo essa situação, essa holding, expuseram todo o patrimônio para a gente conseguir analisar e a gente tomou algumas medidas que nos favoreceram em decorrência disso. Então, as pessoas tomam decisões equivocadas. Vou botar um veículo dentro da holding, vou botar minha casa na praia. Para lá um pouquinho, está confundindo as coisas. Imóvel para uso pessoal é imóvel para uso pessoal. Imóvel para, daqui a pouco, desenvolvimento de uma atividade imobiliária, aí se destina para outras questões. Então, isso quebra justamente o que as pessoas falam de blindagem patrimonial. Exatamente. Eu quero blindar o patrimônio e botar a minha casa dentro da holding. Espera lá um pouquinho. Não. Separa o CPF do CNPJ. Exatamente. Então, é uma coisa que, olha, é muito frequente essa pergunta no escritório. E boa parte das pessoas, não, eu quero montar uma holding. Talvez não seja a melhor solução para você. Pois é, quando se fala montar uma holding, é uma palavra bonita. Bonita. Enche a boca para falar. Parece um modismo até. As pessoas, elas querem fazer uma coisa, mas elas não têm o conhecimento para fazer aquilo. E na realidade, eu confesso que eu também não tenho esse conhecimento, e se hoje eu fosse fazer, eu teria que ter um suporte jurídico para não tomar decisões precipitadas. É o caso da blindagem patrimonial. Se fala muito, mas pouquíssima gente sabe o que é. E o que é, doutora? A blindagem, particularmente, né, agora é a minha opinião, no direito brasileiro não entendo que exista. A gente acabou de dar esse caso. Eu entendo que a holding foi feita justamente para você proteger um patrimônio que muitas vezes você ofere renda dele. Então, pode ser usado, por exemplo, uma holding rural. Você deixa aí sua terra, até para uma economia tributária, talvez deixe a atividade produtiva no CPF, deixa o patrimônio em outro. Aí tem a divisão ali, quando tiver herdeiros, que fica, como a gente acabou de falar, com eficiência tributária, mais barato e tudo mais. Aí sim, temos também a questão de imóveis, que é muito utilizada, mas essa blindagem de assim, você nunca vai conseguir acessar o meu patrimônio, é um pouquinho delicado, porque nada mais muitas vezes você é sócio da holding. Logo, você está interligado. É seu patrimônio. Então, a depender, a gente tem outro caso, né, que a gente gosta de usar muito, é quando chegam e dizem assim, não, mas eu tenho 3 carros e eu quero botar na holding. Se você sofrer um acidente, você deixar vítimas. O patrimônio que você buscou proteger está diretamente atingido. Mas eu tenho seguro. Hoje em dia, os veículos passam de somas significativas e as seguradoras, para dar uma de leitão vesgo não querer pagar o seguro, é barbadinho. E muita gente agora, na enchente, teve esse problema com o seguro, porque não tinha contra-enchente lá e acabou perdendo tudo. E nós advogamos para empresas do ramo de estacionamento, não no estado do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina para cima, e um debate que nós tivemos numa reunião da Associação Brasileira, da Abrapark, era sobre a capacidade da indústria pagar ou não pagar. Imagine, por exemplo, a quantidade de sinistros que vão ter que ser acionados lá no Salgado Filho, onde até avião ficou debaixo d'água, ou com as rodas pelo menos debaixo d'água. É uma questão muito complicada. Bem delicada. Bem delicada. Bem delicada. E a questão tributária nesse sentido, como é que ela fica? Olha, na questão tributária, nas holdings, geralmente ela tem um ganho muito bacana. Se tu tem a constituição de uma holding pensada para otimizar tributos, por exemplo, na exploração do imóvel. Agora, se tu bota a tua casa lá, o ganho tributário é zero, entendeu? Não faz nenhum sentido. Agora, se você tem atividade
A Samantha falou do exemplo de uma holding rural. Existem grandes vantagens de estabelecer justamente dentro da seara do agronegócio a conjugação dos imóveis, tá? A separação da atividade produtiva, do CPF, do produtor rural, da família, do condomínio, do patrimônio, né? Então há uma segregação disso. São intersecções interessantes, Sandra, de até referir, porque isso escapa do tributário e vai para a seara do sucessório de novo, que o tributário ele tem um ganho, a gente tem um ganho no tributário com ele, geralmente quando vai ter o escalonamento, um patrimônio um pouco maior, e aí você vai ter, uma conta de padeiro, tu sai de 27,5% de um recebimento de um locatício para 11%, 14%, dependendo, pré-reforma tributária, tá? Que são números significativos, né? Tu vai ter metade da tributação. Isso é óbvio que é interessante. Agora, outros mecanismos que a gente pensa também são questões sucessórias, né? Aí tu tem o trabalho, tô aqui trabalhando, já tenho meus 50, 60, já tô querendo botar os boi na sombra, deixar a piazada começar. Então, são mecanismos que se utilizam para transferência de patrimônio, né? Então, não só o ganho tributário, mas o ganho sucessório, o ganho de organização do patrimônio familiar é bem interessante. Falei, por exemplo, do exemplo do agronegócio. Certo. A mesma coisa se aplica dentro da cidade. Eu tenho 5, 6 imóveis, Airbnb é uma coisa que hoje em dia muitas pessoas faturam, compram 1, 2 apartamentos numa praia, bem localizado, dá um giro bacana. Também são estruturas que comportam esse tipo de proteção. A reforma tributária impacta muito sobre a atividade produtiva e também a industrial. E as mudanças que o Código Civil quer trazer para essas empresas? Olha, Sandra, a reforma, vou começar vou de novo puxar para o tributário. A reforma, e é importante que o público entenda muito bem isso, a reforma tributária, ela hoje busca organizar os tributos sobre o consumo, não está se mexendo sobre renda nem patrimônio. Primeiro ponto. E buscando consumo, nós temos consumos de bens e de serviço. Nós, por exemplo, advogados, prestamos serviço. E hoje há uma discrepância muito grande, até pela natureza, né, da tributação entre o serviço e o produto. Hoje um produto, daqui a pouco uma alíquota básica de ICMS, 17, 18, 19, a alíquota máxima de serviço é 5%. Então, pense um advogado, um contador, um engenheiro, um médico, um dentista, prestadores de serviço. São profissões que vão ser atingidas por um acréscimo de tributação. É óbvio, muita coisa ainda, as entidades de classe ainda, bem ou mal, trabalham junto em Brasília para tentar ver como é que vai ficar isso, mas na parte tributária, efetivamente, essa inovação legislativa para o prestador de serviço vai ficar bem complicada. Agora, no que pega para a indústria, nós temos eu diria, de outro lado, assim, vou de novo utilizar a palavra liberdade, que eu acho que a gente veio, por alguns períodos, trabalhando um pouco mais a liberdade de empreender. E essa liberdade veio trazendo o quê? A facilidade e a criação da circulação da riqueza. Eu disse, mas Sandro, o que isso tem a ver com o serviço da advocacia? Tudo. Porque quando não há, por exemplo, a dificuldade de transitar mercadorias, de transitar pessoas, de circular mercadorias, tu tem um crescimento econômico. Então nós vemos, desde a reforma trabalhista aprovada na gestão Temer, nós vemos com evoluções que vieram assim, trazendo um aumento da renda do trabalhador, e isso gera o quê? Aumento de consumo, prosperidade, circulação de riqueza, e o mesmo acabou acontecendo com as indústrias. A desregulamentação, e é aí que vem desde medidas provisórias e conversões em leis, dessa possibilidade. A liberdade para poder circular, para poder abrir negócios, para poder empreender. É óbvio que ninguém está falando aqui de uma total terra sem lei, não é disso que a gente fala, isso nunca vai existir no mundo moderno, mas é
o olhar do Estado em todas as suas opções, município, Estado e governo federal, um pouquinho mais calmo. Não antes de eu abrir ter que passar por 67 regulações, 49 instituições burocráticas, para eu poder abrir as portas e ter gasto metade do dinheiro que eu tinha disposto para abrir um negócio e pensar em que eu ia gastar aquilo em estoque, ou em marketing, ou em alguma ação promocional, ter gasto para contratar prestador de serviço para poder abrir a loja, entendeu? Então, nós entendemos que a liberdade, esse como escopo, veio muito, muito forte, né? E nesse sentido, e bacana, né? A gente fica feliz que mesmo que houve essas mudanças de gestão do país, desde a reforma trabalhista, e aí gostaria de lembrar também da liberdade de lei econômica, em meados de 2018, se eu não me engano, 19, vem a alteração também do Código Civil prevendo, né, dentro das empresas uma maior liberdade contratual. E isso é muito bacana. Sim. Como o Rodolfo falou, diminuir um pouco essa burocracia que existe ou esse engessamento em relação a algumas contratações que podem ocorrer. Uma delas, principalmente, né, que muito se trata, é a questão da pejotização, né, da terceirização. E quando a gente vê que o Código Civil está querendo trazer um pouco mais, e aí o parâmetro dele é justamente quando existe uma igualdade entre as partes, né, um equilíbrio entre as partes de poder negociar, isso fica muito bacana, né? Porque tu tem aí a pessoa muitas vezes, e todo o movimento que existe, eu acho, e eu percebo isso, e Erechim também mostra isso, né? A criação de centros de tecnologia, a questão toda da inovação, de startups, do South Summit também, que acontece aí em Porto Alegre. Então, justamente essa busca por geração de negócios, em que muitas vezes eu talvez não vou querer ser seu funcionário, mas eu quero te prestar um serviço, como eu quero prestar serviço para outra pessoa. Então, essa geração, né, e indústrias novas, a indústria criativa, como a gente diz, nascendo, é necessário ter uma flexibilização nessa regulamentação, e a gente sempre fala da regulação também, né, para novos negócios. E a gente vê aí casos, questão que a gente acabou de falar do metaverso, dos NFTs, de seguros que são feitos de forma online, então são criados, hoje também se usa muito dentro do governo a questão do sandbox regulatório, né, que é criar justamente aí um ambiente em que as pessoas entrem, discutem, justamente para a gente trazer inovações e não ficar tão engessado em legislações antigas que não comportam mais com o mundo moderno. E como a gente acabou de falar, que não tem como a gente deixar para lá, né? Não existe mais a gente dizer assim, não vamos mais usar a internet, né? Não vamos, não tem como. Não tem mais como. Sandra, eu vou ousar dizer, Sandra, que nisso que a Samantha falou, passando por pejotização e tudo mais, vou ousar dizer que 10 entre 10 pessoas, não só empresários, mas 10 entre 10 pessoas em Erechim, se questionados qual que é o problema hoje na sua casa, no seu negócio, vão dizer, pessoas. E aí entra o ponto. Por que tu está falando isso, Rodolfo? Porque há todo um arcabouço. Eu sempre brinco. Eu nunca vi um americano vindo trabalhar no Brasil porque nós temos a regra da CLT, ou porque ele tem o FGTS aqui e lá nos Estados Unidos não tem. Eu nunca vi. E o que nós temos é justamente uma carta, um abrasileiramento lá da época do Getúlio Vargas da Carta do Lavoro, e com todas as suas consequências, onde existe um patronismo em cima ali, um dirigismo estatal. E quanto menos tu tem o dirigismo estatal e a liberdade, de novo, falando a palavrinha, para as pessoas poderem circular e fazer, melhor tu tem a otimização dos meios de produção. O dinheiro circula de forma mais fácil. Ele não vai circular por onde o governo diz que tem que circular, ele vai circular onde tem que circular. Então, essas regulações de mercado. Então, essas questões que envolveram pejotização, quantos caminhoneiros a gente viu crescendo de renda, quantas pessoas que abriram um MEI e puderam ganhar um pouco mais de dinheiro e estavam ali dispostas a pagar uns pilas de tributo. Então, isso facilitou, isso gerou muito dinheiro na economia, isso gera muito dinheiro. As pessoas estão loucas para prosperar. Só que aí, puxando de novo para o tributário, a gente vem numa brincadeira, que é a curva de Laffer, por exemplo. Hoje, nitidamente, a gente vê aumento de tributação,
nós estamos chegando num ponto em que o aumento de tributação chega na situação de, não quero mais. Larguei, vou deixar, ganhei dinheiro, larguei, não quero mais. Pensamos quantas pessoas agora atingidas pela pandemia, ou pelas enchentes, vão chegar no ponto, já tá ok para mim, eu vou ter que recomeçar do zero de novo. Não, larguei, o governo aumentando tributo, larguei. Então, tu chega num ponto que o aumento da carga tributária começa a gerar desestímulo para sufoca, exato. Ou a pessoa vai para a informalidade e paga zero de tributo, né? Ou ela diz, não quero, vou deixar meu dinheiro rendendo a 10,5% na Selic. Então, porque tu não tem mais estímulos, aí tu não tem a segurança jurídica. Então, esse é o ponto. A liberdade para que o cidadão possa empreender, trabalhar, fazer essas coisas, construir sua família, nós entendemos que é definitivamente o cerne que o Brasil tem que perseguir. E como a gente sempre fala, a gente tem que olhar para a história e temos que olhar os movimentos, né? A gente tem hoje os nossos vizinhos, né? Os nossos irmãos, que as primeiras medidas é justamente vou facilitar a abertura de novos negócios, vou desburocratizar. E quando pega os países mais bem, né, sucedidos que hoje nós temos, ou prósperos, o que eles têm em comum? Uma grande liberdade. Uma liberdade econômica. Então, é aí que a gente entende, né? As pessoas, é difícil o coletivo entender o que é melhor para o indivíduo, e justamente o indivíduo, até antes nós conversávamos, né? Às vezes é difícil a gente decidir o que a gente quer para nossa vida, ou escolher o que é bom para a gente e o que a gente vai ter sucesso. Então, imagina se a gente tiver alguém impondo, interferindo ou então saímos um pouco do direito, né? Já vamos um pouco quase para a psicologia, mas justamente é isso, né? Dar essa liberdade para as pessoas produzirem e conseguirem ter um ambiente saudável, e isso é outro ponto que eu acho que é muito bacana trazer, que as pessoas têm que fazer negócio, tem que ser sério. Para a gente ter grandes empresas fortes, criando negócio, expandindo, saindo do país. E a gente precisa, então, realmente ter bons empreendedores. Não estou dizendo que empreender é uma coisa fácil, porque não é. Como a gente falou, tem várias circunstâncias. Mas nós precisamos ter um ambiente que propicie a todo mundo ser certo, para que a gente tenha justamente essa segurança de negócios, né? Que tanto os estrangeiros venham para cá, espero, né, que os americanos um dia queiram vir trabalhar para cá, bem como os nossos negócios sejam reconhecidos pela seriedade. Com certeza. E quando a gente fala dessa segurança, também temos que falar sobre dívidas, prescrição do direito e também os juros, que assusta todo mundo. Esse também é um ponto de mudança, né, do Código Civil. Estão propondo, e isso é muito importante para os empresários, né? Porque aí a gente tem aí no escritório, às vezes, infelizmente, acontece uma inadimplência, né? Estamos no momento que a gente fala de uma crise, e com essas enchentes, com toda essa situação, uma inadimplência às vezes aumentando, a gente vê pelos números do Serasa e assim por diante, e o Código Civil, né, trazendo bem a parte agora prática que ele está querendo, é uma redução ali da prescrição de 10 para 5, diminuindo, então a gente sempre fala que tem que ter esse cuidado, uma limitação de juros, né, até 2%, e aí a gente vai ter que cuidar um pouco mais, né? Prestar atenção se isso realmente vai prosseguir, porque não vai dar para deixar certas coisas. Talvez tem que ter uma rotina aí financeira um pouco mais ajustada para a gente não perder alguns valores no meio do caminho. Sandra, vou de novo fazer uma observação. A Samantha referiu a quantidade de recuperação judicial no Brasil, efetivamente está assustando. Sim. Tanto no agronegócio quanto na atividade industrial, está assustando muito. Vem subindo literalmente, vertiginosamente. Mas o Brasil ele não lida bem com a quebra. Tá? Isso é uma coisa que nós também entendemos quando a gente acompanha os nossos clientes e os negócios se ampliam, acompanhando, por exemplo, outras legislações. Vou dar um exemplo, a legislação americana. Quebrar faz parte. O que você quer dizer com isso, Rodolfo? Estou dizendo que, às vezes, os negócios não prosperam. Só que no Brasil, até para a gente quebrar é difícil. E junto com isso, o cumprimento dos contratos também é difícil. A pessoa compra um determinado bem e quer entrar com uma revisional no dia seguinte. Então,
o comprometimento e a seriedade, segurança jurídica, nas relações, ela é importante. Então, a quebra deveria ser mais fácil no Brasil. As pessoas deveriam ter noção das regras. A quebra deveria ser, ok, quebrou, pega, vai patrimônio, dilui, tem, não tem, acabou a história. E deixa o ser humano voltar à vida. Deixa a pessoa voltar a empreender. Temos um exemplo, foi presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele quebrou algumas vezes antes de se tornar bilionário. Isso é isso que se espera. E aí vem de novo uma questão que você muito falou. Os bons empresários, eles prosperam. Eles vão indo, pode dar uma bola na trave, pode escorregar aqui, mas se reergue e segue. É isso. E as empresas não sérias, elas vão sendo excluídas do sistema. Porque ninguém quer comprar, por exemplo, uma caneta de quem não te entrega, uma caneta que falha. Então, há essa organização, essa otimização. Mas dentro das inovações legislativas, essa limitação de juro de inadimplência vai fazer com que, essa proposta, né, vai fazer com que só possa cobrar 2% ao mês em caso de inadimplência. É um custo pequeno dentro do juro do Brasil, tá? E, obviamente, vai fazer com que a pessoa lá no financeiro da empresa vai ter que cuidar para quem concede bem o crédito, a compra parcelada, porque, efetivamente, o custo de máquina, custo de processo, custo de processo, custo de acesso judiciário, não se paga nesses 2%, simples, assim, uma conta matemática muito simples. Então, a organização das empresas vai ter que... Vai ter que ser mais robusta. Vai ter que ser. Muito bem, eu quero agradecer a presença da doutora Samantha e do doutor Rodolfo aqui, trazendo essas informações para todo o nosso telespectador ficar informado do que realmente está acontecendo no nosso país, da mudança das leis e principalmente a importância de todo o empresário, de toda pessoa que tem um negócio pequeno, um negócio grande, cuidar da gestão e se cercar sempre de bons profissionais. Profissionais que tenham gabarito para orientar quando necessário. Muito obrigada e sucesso para vocês. Vou deixar aqui então um convite, né? Vou aproveitar os minutos finais. Nosso escritório, né, está na Avenida Tiradentes, na frente da Caixa Econômica Federal, no edifício Fratelli, sala 406. Então, sintam-se convidados para passar a tomar um café. Agora podemos dizer que pode voltar a tomar chimarrão, né? Então, sempre tem aí uma cuia de mate para quem vier nos visitar e conversar. A gente está sempre aberto. Ou ir visitar, né? Que a gente sempre fala que a gente consegue dar boas ideias para os nossos clientes, porque a gente entra dentro do negócio, vai visitar, conhecer. Então, fiquem todos convidados e agradecemos aí o convite, Sandra. Obrigada e sucesso.